Agora, essa é uma questão interessante. Quando começar a estudar os kanjis? Algumas pessoas têm a ideia de que você não precisa estudar kanji no início do seu estudo de japonês, que você pode simplesmente aprender muito japonês primeiro, digamos assim, um nível de N5, tem gente que quer ir até o N4 sem aprender kanji, e aí depois vai voltar e vai estudar os kanjis separado daqueles níveis, né? Isso é um grande erro. Por que isso é um grande erro? Porque, como eu já mencionei anteriormente, você não pode subir de nível se você não souber os kanjis daquele nível. Então, se você quiser estudar todo o N5 sem kanji, sem estudar os kanjis do N5, vamos lá, você vai estudar gramática, você vai estudar vocabulário de N5, do básico. Se você não divide pela ordem de proficiência, não tem problema. Você vai estudar tudo do básico e aí depois você vai voltar para estudar os kanjis. Você vai perder um tempo violento. Por que eu digo isso? Porque você pode simplesmente estudar eles juntos. Você pode usar o kanji não como um obstáculo, mas como um aliado seu para você conseguir aprender mais japonês. Porque quando você sabe mais kanji, você sabe mais japonês. Eu sempre falo isso. O seu nível de japonês sobe absurdamente. Então, quando você for estudar japonês, você está começando a estudar japonês, eu já vou responder a pergunta desse vídeo, que é: quando você deve começar a estudar os kanjis? Depois do hiragana e do katakana, você já pode começar a estudar kanji. Ah, Mônica, mas eu não sei nada, eu só sei hiragana e katakana, como é que eu vou estudar kanji? Você pode estudar kanji, você deve estudar kanji. Não se sinta intimidado, não se sinta intimidada pelos kanjis. Aceite os kanjis como parte da língua japonesa, parte que não pode ser ignorada, parte que não pode ser separada. Você precisa mesmo aprender esses kanjis. Então, quando você for fazer o seu estudo de japonês, você tem que escolher a forma que você vai estudar os kanjis. Como eu falei anteriormente, você tem que escolher se você vai fazer o estudo do kanji através de você seguir a lista do mais fácil para o mais difícil, ou se você vai seguir os kanjis do material que você tem. Se você, por um acaso, tem um material como o Mina no Nihongo, se você tem um material como o Mina no Nihongo e você quer estudar por ele, você deve prestar atenção nos kanjis que aparecem no Mina no Nihongo. Você deve prestar atenção nos kanjis que aparecem aqui. Porque se você aprender tudo aqui, mas só aprender as coisas com furigana e usando o furigana e dependendo do furigana, você não aprendeu de verdade esse nível. Porque depois, quando você for para o próximo nível, vai ficando cada vez mais difícil e vai aparecendo mais kanji para você. Então, vamos supor, em vez de você ficar, digamos assim, 1 ano estudando o N5, depois mais, meio ano estudando os kanji de N5, ou às vezes até mais 1 ano estudando os kanji de N5, você pode estudar tudo junto. Você pode estudar os kanji de N5 com o N5 em si. Existe isso é possível. É só você conseguir se organizar para estudar junto. Você não vai se arrepender. Porque se você acabar o N5 e você não dá atenção para os kanjis de N5, você não terminou. Então, você vai ir para o N4 arrastando o peso daqueles kanjis que você não sabe ainda. Então, 2 coisas podem acontecer. Ou você vai chegar no final do N5 sem saber ler kanji nenhum e vai ter que jogar o estudo dos seus kanji de N5 junto com os seus estudos de N4, que vai dar um rolo danado, porque no final das contas você não vai conseguir consumir o material de N4 direito, porque você vai achar muito difícil, porque você ainda está arrastando aquela falta de conhecimento anterior. Ou você vai ter que simplesmente ficar mais tempo estudando N5. Você não estuda N4, vai estudar só os kanjis separados, sabe? E você poderia aproveitar mais esse tempo estudando tudo junto. Dessa forma, se você organizar os seus estudos para abrir um espaço para o kanji, se você conseguir fazer isso,
você vai conseguir ter um resultado muito mais eficiente, muito mais eficaz no seu estudo de japonês. Agora eu tenho uma dica para você, se você gostou desse vídeo. É o Clube do Kanji. O Clube do Kanji é um canal gratuito no Telegram. Nesse canal, você vai encontrar kanjis, vocabulário, explicações de gramática e também você vai poder participar de uma comunidade com colegas que também estão aprendendo japonês como você. Tudo isso gratuitamente. Eu espero você no Clube do Kanji.